E eu quero convidá-lo então nesse momento a abrir lá no seu capítulo 12, onde nós vamos ler a porção que vai do verso 3 até o verso de número 8. Eu vou repetir para que você consiga achar com tranquilidade. Romanos, capítulo 12, do verso 3 até o verso de número 8. A palavra do Senhor assim nos diz: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, talvez algum dia você tenha se perguntado qual é a minha missão? Ou qual é o meu talento? Para que eu sirvo? Ou o que eu faço bem aqui? Será que eu sou um bom funcionário? Qual é a profissão que eu devo seguir? E perguntas como essa, de certa forma, são importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Eu me lembro em que algumas vezes eu estive ali próximo de entrar na universidade e eu me perguntava que curso que eu faria. O que acho que eu sou bom? Será que eu seria um bom advogado? Será que eu seria um bom médico? Será que eu seria um bom professor? E essa dúvida para na nossa cabeça. É bem verdade, quando a gente começa a crescer, os boletos vão chegando e aí as dúvidas vão caindo porque a gente precisa trabalhar, seja lá do que for. E muitas vezes nós somos empurrados para algumas áreas até que nós cheguemos lá e quando a gente se percebe, a gente já está trabalhando lá alguns anos. Talvez você pense, eu queria tanto ter sido isso, né? Mas hoje eu tenho uma outra profissão. Mas irmãos, isso é importante nós pensarmos na nossa vida, e é claro que é, e o meu incentivo aqui a todos os jovens é que pensem nisso. Mas, às vezes a gente se esquece que esse mesmo pensamento, ou talvez essa mesma preocupação, deveria também estar no nosso coração quanto aos nossos dons aqui na casa do Senhor. E quando eu estou dizendo aqui na casa do Senhor, eu queria que você não restringisse apenas a esse momento do culto, mas ao reino de Deus. Ou seja, toda a minha vida. E a minha pergunta para você, então, deve ser: qual é o seu dom aqui na igreja? E eu já te adianto, não existe, presta atenção, hein? Não existe o dom de esquentar o banco. Certo, irmãos? Pastor, eu venho aqui todo dia e limpo aqui o meu banco. Fica tranquilo, irmãos, os diáconos já fazem isso, viu? Antes de você chegar. Então, definitivamente, vir apenas à igreja não é um dom. Portanto, meus irmãos, Paulo agora, no capítulo 12 de Romanos, vai responder para nós esse questionamento sobre os nossos dons e como nós devemos usá-los para a glória de Deus. E por que é importante nós falarmos sobre esse tema? Por que é importante nós compreendermos sobre esse tema? Porque, irmãos, todos nós temos um papel essencial no reino de Deus. E esse papel não pode ser exercido por outra pessoa que não você. Eu não posso exercer o seu dom, assim como você também não pode exercer o meu. Mas o meu dom também depende do seu. Porque nós estamos ligados como igreja de Cristo Jesus. Portanto, nesta noite, o tema da minha mensagem não pode ser outro que não: vivendo a vontade de Deus,
o nosso papel no corpo de Cristo. O nosso papel no corpo de Cristo. Mas para pensar nisso, então, o apóstolo Paulo já nos disse no verso 1 e 2 que nós devemos ser inconformados com esse tempo. Você se lembra disso em alguns domingos atrás? Nós sermos inconformados com esse tempo, mas sermos transformados pela graça do nosso Senhor, para que nós experimentemos a sua vontade. Agora a pergunta é, que vontade então é essa? E Paulo agora vai nos dizer que vontade é essa. E ele começa então agora, nesse texto em que nós vemos, dizendo algo que não responde a pergunta. E aí você fica confuso. Não era para responder a pergunta, pastor? Mas antes de nós respondermos a pergunta sobre o nosso dom, Paulo quer que você entenda algo que é muito importante. Aliás, a palavra quer que você entenda algo que é muito importante. Sabe qual é? Antes de tudo, ele diz o seguinte, porque pela graça que me foi dada, e Paulo já introduz aqui o que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, olha, a graça aqui, irmãos, não é a graça salvadora, mas é a graça que nos acompanha. Para primeiro entender algo que a gente não deve esquecer jamais, de que tudo que nós exercemos pelo reino de Deus vem pela graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fruto disso é graça de Deus. A habilidade que você tem é graça de Deus. E, irmãos, se é graça, não é um mérito meu, mas vem do próprio Senhor. Ou seja, eu não estou fazendo nada além do que o Senhor me deu para fazer. E é por isso que então ele vai dizer o seguinte, olha, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós. E aqui notem, ele diz a cada um dentre vós. Portanto, irmãos, a mensagem, ela é para todos nós. Sabe aquela brincadeira que a gente faz em casa? De chegar em casa ou falar para sua esposa, ou de repente falar aqui para alguém no banco assim, olha, cutucar aqui e falar, hoje a mensagem é para você. Eu quero dizer que hoje a mensagem é para todos nós, inclusive para aquele que fala. Por isso que Paulo vai dizer, olha, eu quero dizer para cada um de vocês, sabe o quê? Primeira questão, então, para a gente pensar no que nós somos bons e no que nós devemos exercer aqui na igreja. E a primeira questão é, não pense muito de si mesmo. Devemos ter uma visão equilibrada e, ao mesmo tempo, humilde de nós mesmos. Meus irmãos, isso é importante, porque nós tendemos a nos colocar em um determinado pedestal. Não é verdade? A gente tende a achar que a gente é bom em muita coisa, né? No seminário, a gente acha que prega bem, até que chega o sermão de prova e a gente vê que não sabe. Isso ocupa o coração de todas as pessoas. A gente acha que é muito bom naquilo que faz. E Paulo está dizendo isso. Paulo, meus irmãos, ele não era o pastor da igreja lá em Roma. Aliás, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Essa é uma das poucas cartas, essa e mais uma, de que Paulo escreve para uma igreja e que ele não é o fundador. Mas ele está dizendo com autoridade aqui, porque ele diz, o que eu estou dizendo para vocês é pela graça que eu tenho. O que eu estou dizendo para vocês é porque a graça que me alcançou me habilita a ser apóstolo. E ele diz, olha, ser apóstolo, irmãos, é falar em nome de Jesus. É poder firmar as bases teológicas, práticas, doutrinárias para a igreja do Senhor Jesus. Embora não seja o nosso tema de hoje, já vê isso no próximo domingo, mas o apostolado foi um dom específico para aquelas pessoas. Por mais polêmico que seja a minha fala nesse momento, mas é verdade, creio nisso, não existe mais apóstolo. Ah, pastor, você não sabe nada. Hoje eu ouvi um apóstolo falar na TV. Irmãos, creiam, não existe mais apóstolo. Os apóstolos se encerraram a um dom exclusivo, que tinha esse aspecto de ser base para a igreja do Senhor. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, mesmo esse dom, que sem dúvida é um dom muito superior, no sentido de poder falar da parte de Deus e interpretar determinados textos, ele entende que isso vem do Senhor. É a graça que ele menciona aqui, que é a mesma que ele mencionou lá no início da carta, no verso 5. Pela graça que me foi dada. Com isso, Paulo, então, dá um bom exemplo, mesmo nessa passagem, do nosso lugar, de quem nós somos.
E ele vai dizer, ó, a primeira questão, cuidado com o conceito que você tem de você mesmo. Cuidado com o conceito elevado que nós fazemos de nós mesmos. A gente às vezes se acha muito bom em detrimento das pessoas. Principalmente quando a gente faz uma atividade há muito tempo, a gente olha para quem vai assumir determinada coisa que a gente fazia, a gente sempre fala, ah, mas eu fazia isso muito melhor. Quem nunca ouviu aquela frase, ah, porque no meu tempo, isso aqui era muito melhor. Porque no meu tempo, a educação era muito melhor. Porque no meu tempo, os médicos eram muito melhor. A gente tem essa tendência de achar que nós somos muito elevados. Mas o que Paulo está dizendo para nós aqui, ó, baixa a bola um pouquinho. Coloca a bola no chão. Pense de forma moderada. Isto é, não se ache melhor do que você realmente é. Não tenha, meus irmãos, uma autoestima exagerada a seu respeito. Não fique pensando que você é muito, quando na verdade você não é. Paulo, meus irmãos, aqui está preocupado com uma avaliação errada que os crentes podem fazer de si mesmos e que geralmente leva-nos à soberba e o orgulho. Quando a gente se acha demais, a gente é soberbo e a gente é orgulhoso. Mas a recomendação de Paulo aqui, então, meus irmãos, vai para o outro lado. E ele vai dizer para nós aqui, ó, cuidado com isso. A humildade, meus irmãos, ela é essencial para reconhecer a nossa dependência de Deus e, consequentemente, lembrar que nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Olha que palavra bonita, dentro desse contexto, nós vemos lá em Filipenses, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. A Bíblia diz para a gente não agir com partidarismo. O que é agir com partidarismo? É na minha causa própria, para o meu próprio bem. Mas a Bíblia ensina para nós um conceito muito mais elevado, de olharmos um bem maior. E sabe, meus irmãos, de verdade, talvez nós, e aqui talvez seja uma crítica, quando eu falo brasileiros, eu me incluo neles, a nós. Nós brasileiros, nós não temos um pensamento muito coletivo, não é verdade? A gente sempre acha que para nós pode. Então, de repente, se você está levando o seu filho para a escola, você pensa assim, eu parar em fila dupla só um pouquinho, não tem problema, não é verdade? Afinal de contas, eu sou um bom cidadão. A gente pensa isso de nós. A gente quebra algumas regras pensando, mas eu sou uma pessoa boa, então eu posso quebrar determinadas regras. Eu posso chegar um pouquinho atrasado, que não tem problema, mas o que Paulo está dizendo para nós aqui, meus irmãos, é para a gente não agir assim. É ir na contramão do que a gente vê hoje na nossa sociedade. É você colocar o bem do próximo acima do seu. E isso é difícil quando nós olhamos para nós com vanglória. Isso é difícil quando nós olhamos para o nosso coração com orgulho. Ao contrário da soberba, cada um deve pensar de si mesmo com moderação. Olha o que Paulo diz, não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio. Paulo ensina, meus irmãos, que quando pensar a respeito de si mesmo, não pense além do que você deveria pensar, mas tenha um bom senso. Sabe o que isso quer dizer? Qual é o critério para isso? Pastor, bom senso nem sempre é uma boa resposta para as coisas. Porque parece-nos que muitas vezes o bom senso é o que falta a muitas pessoas. Então, qual que deve ser a nossa medida? Como nós devemos nos enxergar? E aí Paulo vai nos dizer também sobre isso. E ele diz assim, justamente, mas pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, como é que eu tenho que pensar? Com a medida da fé que Deus nos deu. Esse é o critério para que nós nos avaliemos. Quer fazer a sua autoavaliação? É segundo o critério da fé. É claro, meus irmãos, que nós temos que entender que a fé aqui é a fé que nos possibilita estar aqui. Lembra que quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, a fé nasce no nosso coração. Mas essa fé, ela vai crescendo conosco. E você, então, na sua conversão, você não ganha somente o perdão dos seus pecados, mas você ganha todo, digamos, o pacote de graça que Deus te dá.
Você ganha o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus, e você agora é colocado no reino de Deus através da igreja. E é por isso que nós devemos valorizar a igreja. Por isso nós devemos entender, irmãos, que aqui é o lugar de exercer para a glória do Senhor os nossos dons. Mas esses dons, eles não param aqui. Eles são para que nós evangelizemos o mundo. O seu dom serve para isso, para que você mostre Cristo na sua vida. Tá bom, pastor, mas você ainda não respondeu a pergunta. Qual que é a medida da fé? Irmãos, nós temos que entender e avaliar. Isso é algo que eu queria que você entendesse muito. Que nós somos bons em coisas diferentes. E mesmo nas coisas diferentes, nós temos algumas pessoas que são melhores que a gente. E a gente não gosta muito de ficar na rabeira das coisas, né? A gente gosta de assumir a dianteira. Ninguém gosta de ser o lanterna do campeonato. Todo mundo gosta de estar na liderança. Mas lembre-se, quando Paulo fala então sobre a medida da fé, ele está dizendo que Deus nos deu, e aqui fé não no sentido de que eu acredito mais ou menos em Deus, mas a ideia da fé que Paulo nos coloca aqui nesse texto é entender, meus irmãos, que de alguma forma nós temos dons e talentos diferentes e em proporções distintas. Ou seja, eu tenho um dom, mas a nossa irmã tem outro, o nosso irmão tem outro. Mas todos esses dons competem para a glória de Deus. Portanto, irmãos, a medida da fé não é o tamanho aqui da sua fé em Cristo, mas é simplesmente o conjunto de dons espirituais que Deus repartiu a cada um de nós, de acordo com o que Ele quis. E dom, meus irmãos, então é essa habilidade e essa capacidade que Deus concede a cada um para que possamos contribuir para o reino dele nesse mundo. Deixa eu tentar resumir aqui o meu argumento. Quando ele diz que tenho de pensar sobre mim mesmo com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus me repartiu, significa que devo pensar sobre mim com consciência das habilidades que Deus me deu e das que Ele não me deu. Deixa eu repetir para vocês. Com consciência das habilidades que Ele me deu, mas a mesma consciência das habilidades que Ele não me deu. Porque, irmãos, quando o crente não faz essa avaliação do que ele é capaz de fazer, do que ele recebeu da parte de Deus, muitas vezes ele se vê frustrado e chateado. Não é assim? Já viu alguém sair da igreja falando assim, porque na igreja ninguém nunca me deu a oportunidade para aquela função. Porque na igreja ninguém nunca valorizou a minha capacidade. Já viu esses discursos em algum lugar, alguma vez na sua vida? Irmãos, tenhamos consciência que alguns dons, por mais que a gente ache bonito, talvez não sejam os nossos. Eu acho que talvez um exemplo muito marcante para a gente entender esse conceito, para solidificar no nosso entendimento, é a questão da música. Porque música, por mais que você treine, e eu acredito, viu, que se você treinar alguma coisa com afinco, você consegue algum resultado. Mas treinar com afinco envolve te dar algum prazer e gostar daquilo. Irmãos, muitos de nós, certamente, se quisesse aprender a tocar um violão, conseguiria, né? Sou prova disso, que pelo esforço você consegue. Mas ter habilidade para aquilo, estar disposto e ter prazer em fazer isso todos os dias, é uma outra coisa. Isso é habilidade, é reconhecer que determinadas habilidades eu não tenho. Mas a graça do Senhor é tão gloriosa que outros irmãos têm. E quando nós estamos aqui na igreja, nós somos servidos uns aos outros com as nossas habilidades, com os nossos dons. E olha que maravilha, eu não tenho o mesmo dom que os meus irmãos, mas quando eles exercem, eu sou abençoado. Assim, quando eu exerço o meu dom, eu abençoo a igreja. Irmãos, essa é a graça de podermos estar aqui. E me permitam aqui a falar, porque existem muitos crentes, eu louvo a Deus,
por cada um aqui na nossa igreja, de pessoas muito bem intencionadas, de crentes verdadeiros, piedosos que amam a Deus, mas que em algum momento da vida tem que entender que determinadas tarefas não são para você. Você imagine, eu tenho um crente fiel, que lê a palavra, um homem de oração, uma mulher de oração, e ela fala, pastor, eu quero dar aula, mas ela não tem habilidade de trazer os conceitos, de fazer a aplicação dos conceitos, de conseguir ler um texto, não só para o seu entendimento, mas para poder passar esse entendimento às outras pessoas. Ela é uma pessoa bem intencionada, mas essa habilidade, ela talvez não tenha. Irmãos, e pensar como convém é olhar para isso. É olhar que a fé que Deus nos deu é assim. E louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor também, irmãos, porque existem irmãos aqui na igreja que talvez tenham um dom muito parecido com o seu, mas que faz aquilo melhor do que você. Aliás, quando você é pastor, exemplos de pessoas melhores que você é o que não falta. Aliás, eu sempre brinco com a minha esposa, que ela assiste o Hernandes em alguma... Inclusive hoje ela estava fazendo isso, e eu sempre pergunto para ela assim, você fica assistindo o Hernandes Dias Lopes aí, mas eu duvido que a esposa do Hernandes está me assistindo nesse momento na TV. É claro, irmãos, e eu louvo a Deus pela vida do reverendo Hernandes. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Augusto, que são, sem dúvida, muito melhores do que eu, mas Deus deu graça e fé para eles. Mas eu entendo isso, assim como eu entendo que aqui na igreja, cada um tem um dom na habilidade que Deus te deu. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu não quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado como alguém que é o seu adversário aqui na igreja. A gente não compete, a gente cresce junto. A gente, irmãos, a gente está no mesmo time. Aqui ninguém é adversário. Porque o dom que Deus nos deu é para graça, é para abençoar. E se é para abençoar, não pode ser diferente. Quando a gente começa a competir, aí já não é mais bênção. E aí, infelizmente, você está usando do pecado para fazer uma competição que a própria palavra de Deus, de forma categórica, nos diz para não fazer. Irmãos, boa parte dos problemas das pessoas insatisfeitas e chateadas na igreja decorre justamente da falta de pensar de si mesmo como convém, de acordo com a medida da fé. Mas existe esse problema por outro lado. Eu enfatizei bem essa questão. Existe também aquele orgulho, e aqui eu uso o termo que o reverendo Augusto usou no livro dele, inclusive, que ele fala de orgulho invertido. Sabe o que é isso? É quando aquela pessoa é muito boa no que faz, mas quando alguém elogia, ela diz, não sou isso, tal, né? Parece até uma certa humildade, mas entristece o espírito, porque se ele te deu o dom, é para a glória de Deus. E se em algum momento você é cumprimentado, e se em algum momento você é elogiado por ele, a glória é de Deus, mas fique feliz, sabe por quê? Porque ele te usou como instrumento dele, para a glória dele, para a edificação do reino de Deus. Então, meus irmãos, quando ele diz no verso 3, não pense, depois ele diz, pense, ele diz. Portanto, vemos aqui que o verso 3, ele está ligado aqui. Ou seja, uma mente renovada, que foi o que nós vimos lá, uma mente transformada pela renovação da vossa mente, é uma mente que entendeu, que pensa de si mesmo na medida da fé que Deus te deu. Ou seja, a pessoa que tem essa visão correta daquilo que ela é, consegue exercer o seu papel no mundo. Então a primeira coisa que eu quero fazer para você identificar, para você trabalhar aqui na igreja, tenha humildade ao se referir e ao pensar sobre você. Mas o segundo ponto, meus irmãos, aqui, é que ele vai trazer para nós aquele exemplo que Paulo gosta de falar, que é o exemplo ou a analogia que ele faz com o corpo humano. Ele gosta disso. Aliás, em 1 Coríntios ele fala muito sobre essa analogia, sobre o tema, o corpo de Cristo. E ele vai dizer que o corpo de Cristo ele é composto por muitos membros. E cada membro tem uma função específica. E Paulo, então, usa essa analogia do corpo para mostrar e para colocar para nós como igreja como nós devemos servir. E ele introduz dizendo o seguinte, pois, mostrando, meus irmãos, então, que agora ele está explicando. Olha, estou dizendo para vocês,
Não pense, cada um pense com moderação aquilo que Deus repartiu. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, como é que eu penso isso? Primeira questão, um corpo, meus irmãos, tem muitos membros e esses membros têm funções distintas. Paulo usa aqui a analogia do corpo para dizer aos seus leitores aqui que eles deviam pensar de si mesmo como convém, lembrando que nós temos um só corpo. Ou seja, irmãos, aqui não há concorrência, mas nós temos um só corpo. Nós trabalhamos juntos. Aliás, vocês sabiam que quando o seu corpo ataca um determinado membro dentro do próprio corpo, isso é uma doença? Que, inclusive, é degenerativa e leva à morte? Ou seja, uma igreja em que os membros se atacam é uma igreja que está doente. Porque Paulo vai dizer, você já viu o corpo, já viu o seu pé chutando a sua mão porque está com raiva dela? Você não faz isso, faz? Aliás, se isso acontecer, você tem que procurar aí algum tipo de tratamento. Porque isso é uma doença, certamente. Porque, irmãos, um corpo com muitos membros mostra que cada um tem uma função distinta na igreja. Cristo é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo. E se nós somos o corpo de Cristo, isso implica dizer que somos diferentes uns dos outros, no entanto, temos de forma muito clara o mesmo objetivo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a gente corre junto. E que aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, em que todos nós nos ajudamos a chegar lá. Cada membro, meus irmãos, ele é importante e ele é necessário para o funcionamento correto do seu corpo. Não é verdade? Imagina que você trabalha com marcenaria. Bom exemplo, né? Se você machucar uma das suas mãos, você concorda comigo que vai ficar um pouco mais difícil? Vou perguntar aqui para o José Aparecido, que tem habilidade nisso. Ficaria difícil? Imagina você cortar uma madeira usando apenas uma das mãos. Imagina você ter que fixar determinada coisa usando apenas uma das mãos. Ou seja, eu preciso das duas. Elas se completam. Elas não concorrem, mas elas se completam. E o que o Paulo está dizendo para nós, então, é que o corpo humano, meus irmãos, é uma coisa só, é unidade. Nós somos uma unidade. Cada membro é importante, cada membro é necessário. E cada membro precisa entender o seu papel no corpo de Cristo. E aí, no verso 5, ele diz algo importante para nós. Presta atenção aí. Deixa a sua Bíblia aberta. Quando ele diz assim, assim também com quanto muitos somos um só corpo. Isso é bênção, irmãos. Nós somos muitos. E eu louvo a Deus por ver a igreja presbiteriana Nova Canaã caminhando, crescendo. Porque nós somos muitos. E se nós olharmos a igreja cristã no geral, nós somos muitos. Estima-se que a população cristã seja mais de 2 bilhões de pessoas. Nós somos muitos. E a melhor maneira de evitarmos um conceito elevado de nós mesmos é lembrarmos que nós somos apenas um dentre muitos irmãos. Nós somos um dentre muitos irmãos. Nós temos a nossa função, nós temos o nosso objetivo, nós temos o nosso dom, mas nós somos um dentro do reino do Senhor. Irmãos, essa obra, ela não começa conosco aqui há 50 anos atrás. Essa obra começa lá na fundação do mundo e vem se trazendo até nós, e hoje nós somos parte desse corpo que cresce, que fortalece o reino de Deus. Portanto, meus irmãos, temos uma contribuição a dar à igreja, ao reino de Deus e aos nossos irmãos. E é assim que uma mente renovada pensa. E para olhar isso, irmãos, eu não posso deixar de citar aqui a nossa confissão de fé. Na nossa confissão de fé, lá no capítulo 26, na seção 1, quando fala sobre todos os santos que são unidos a Jesus Cristo, olha que forma bonita e impactante a confissão de fé nos diz. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça,
tem com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, e contribuem para o mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. O que a nossa confissão de fé está nos trazendo, irmãos, é que nós somos um corpo e que nós precisamos um do outro. Sabe aquela frase que a gente às vezes olha na igreja? Olha para o irmão que está do seu lado, né? Diz para ele não sei o quê. Já viu essa frase? Mas eu quero te convidar a olhar para o irmão que está do seu lado. Não precisa dizer nada não, viu? Mas olhe para ele dizendo o seguinte, não precisa dizer não, viu? Diga só no seu coração. Que você é um com ele e que você faz parte da igreja de Cristo Jesus. É isso, irmãos. Isso é ser família. Isso é ser igreja. Isso é ser reino de Deus. Mas notem, eu disse no que nós devemos pensar e como devemos pensar. Eu disse que nós somos um corpo, e agora eu quero trazer o terceiro e último ponto na minha mensagem, como bom presbiteriano, os nossos dons espirituais. A partir então, agora, ali do verso 6, Paulo começa a nos falar sobre isso. No primeiro ponto, Paulo diz a maneira como devemos pensar, no verso 3. No segundo, ele traz para nós essa analogia que ele faz com o corpo humano. Temos diferentes funções. E agora, a partir do verso 6, ele nos diz como exercer dons espirituais de maneira correta. E ele vai dizer que Deus concede dons espirituais aos crentes para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Ou seja, os dons variam de acordo com a graça concedida a cada um de nós. Podemos ter dons de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, dentre outros. Nesse momento, meus irmãos, no verso 6, Paulo menciona 7 habilidades nessa passagem. A qual, meus irmãos, não tem por objetivo, e lembre-se, aqui não é uma lista exaustiva. Não é para você chegar, colocar os 7 na parede da sua casa e pensar, em qual desses eu sou o melhor? Não é o que Paulo está querendo. Aliás, existe lista de dons em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, depois de 1 Coríntios 12, 28, em Efésios 4:11, em 1 Pedro 4:11. Existem pelo menos 5 listas, 5 listas de dons diferentes, que não são exaustivas. Mas o que Paulo está dizendo para nós aqui, e é importante que você saia daqui com isso na sua cabeça, que você tem uma habilidade que Deus te deu, e que é única, e que você precisa usar para a glória de Deus. Devemos usar esses dons agora como? E a pergunta é, nós falamos então como pensar? Nós entendemos que nós somos um corpo em Cristo, e que as nossas habilidades devem ser usadas para a edificação do corpo. Agora a pergunta, e como usar então essas habilidades na igreja? E ele vai dizer o seguinte, notem aí, se profecia seja de acordo com o padrão da fé. Então o que Paulo está estabelecendo para nós é que existe o dom e existe a maneira pela qual você aplica esse dom ou que você exerce esse dom. Em suma aqui, meus irmãos, embora eu vou falar um pouquinho de cada um, ele quer dizer, você tem que fazer aquilo que você faz no melhor que você pode fazer. Vou repetir para você. Você tem que fazer aquilo que você faz no melhor que você pode fazer. Se profecia, seja de acordo com o padrão da fé. Existe um padrão. A gente vai falar um pouco sobre profecia no domingo que vem. Vai ser um tema um pouco mais bom para a gente falar, digamos assim. O segundo é serviço, que seja usado no serviço. O segundo é ensino, que seja exercido para que o seu ensino seja exercido com prática. O que encoraja que use o seu dom para fazer isso. E olha que interessante, para cada dom, ele fala a forma como ele quer que isso seja usado. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, de forma dedicada ao ministério. Se exortação, com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, usando aquilo que eu tenho no melhor
que eu posso oferecer. O que você faz na igreja? Faça da melhor forma possível. É simples assim. E a lição é essa. O que você faz na igreja, faça de forma simples. Mas talvez você fale comigo, e aqui há talvez uma pergunta importante para a gente responder. Porque a Bíblia diz aqui, o que contribui com liberalidade, o que exerce misericórdia com alegria. E você pergunta, pastor, então quer dizer que existe o dom da misericórdia? Se existe o dom da misericórdia, quer dizer que se eu não tiver o dom da misericórdia, eu não preciso ser misericordioso. Se eu não tenho o dom da contribuição, eu não preciso contribuir. Esse é o pensamento que Paulo não quer que você tenha. Porque, irmãos, é claro que tudo que está escrito aqui, em alguma medida, a gente exerce. Aliás, a Bíblia diz que cada um contribua. A Bíblia diz que todos devemos exercer misericórdia. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? Que existem irmãos aqui na igreja que fazem isso de uma forma melhor, mais eficaz do que nós. Existem irmãos aqui na igreja que contribuem mais do que nós e que fazem isso com alegria. Me lembro de trabalhar numa determinada empresa em algum momento da vida, e lá nós recebíamos, em determinado mês, um pagamento um pouquinho mais gordinho, né? A famosa PLR, PPR, enfim, né? Todos esses nomes aí. E eu me lembro de uma moça que trabalhava conosco, que ela dizia que nesses meses ela ficava triste de dar o dízimo. Não é estranho pensar assim? Porque como ela recebia mais, ela tinha que dar mais de dízimo. E ela ficava triste. E eu imaginava como é que você pode ficar triste de contribuir com a obra de Deus. Porque, irmãos, no final, o que vai valer de fato quando nós estivermos na glória é entender que nós contribuímos pela glória de Deus aqui na terra. E como a gente pode ficar triste com isso? Sabe por quê, irmãos? Porque existem pessoas que contribuem com muita alegria na casa do Senhor. Existem pessoas que às vezes a gente talvez não se perceba, mas que elas exercem misericórdia com uma facilidade. E o que Paulo está chamando de dom é isso. É aquele que faz isso de uma forma tranquila. É aquele que não precisa de aplauso para fazer. E eu louvo a Deus porque eu vejo aqui na nossa igreja homens e mulheres que fazem isso com alegria. Que eu nunca pedi para irem na casa de alguém fazer uma visita, mas que vão lá e fazem. E não chegam aqui na frente e dizem, olha, essa semana eu fiz 10 visitas, eu visitei o fulano, mas fazem isso e exercem misericórdia com alegria. Irmãos, na igreja, a contribuição ela é voluntária. Nós sabemos, aí nós aplicamos a teologia, a questão do dízimo, mas a contribuição é voluntária. Mas eu louvo a Deus porque vários irmãos muitas vezes contribuem por muito mais do que aquilo que Deus pede. E não fazem isso de uma forma triste. Ou talvez porque o pastor ficou aqui falando disso. Não, elas fazem isso com alegria. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: exerça o dom que você tem com o melhor que você pode fazer. Eu queria encerrar, irmãos, fazendo algumas aplicações importantes para nós. E a primeira delas é que fica claro que Deus tem uma vontade particular para cada um de nós. Existe uma vontade de Deus que é para você. E se é para você, eu não posso fazer. Você tem que fazer. Procure isso com diligência. Se talvez você seja ainda mais novo e não encontrou uma habilidade pelo qual você pode contribuir para o reino, lembre-se, busque mais. Onde precisa que eu trabalhe? Eu vou trabalhar. Onde a igreja está precisando de alguma coisa? E, ó, irmãos, frentes de trabalho, e falem com todos os presidentes, todos os relatores de comissão, frente de trabalho não nos falta. Aliás, nós precisamos de mais trabalhadores nesta seara. Portanto, busque aquilo que Deus te deu, aquela habilidade com que você pode contribuir para a igreja de Cristo Jesus. Mas eu quero fazer também, dentro dessa primeira aplicação, uma subaplicação, não ache que o seu dom é só exercido nesse momento do culto. Porque se nós pararmos para pensar, agora no culto, talvez ali as pessoas que tocaram agora há pouco, nossos irmãos, os presbíteros, pastor, nós participamos do culto de forma ativa, digamos assim. Todos nós
participamos do culto de forma ativa, mas eu quero dizer, nós conduzimos o culto. Então você pensa, olha, pastor, eu fiquei aqui, eu sentei quando eu cheguei, estou sentado desde então. Mas lembre-se, não é só nesse contexto que nós exercemos nosso dom. A misericórdia nós exercemos quando? No dia a dia. A contribuição, no dia a dia. O ministério, no dia a dia. O ensino, no dia a dia. Então o seu dom, ele é para ser usado na igreja, mas não só aqui, mas fora da igreja. Porque o reino de Deus é maior e louvado seja Deus por isso. Segunda lição, que está claro que a vontade de Deus para mim está relacionada com o meu dom que Ele deu pela graça do Senhor. Então, se a vontade de Deus você está relacionada com o seu dom, procure aquilo que você faz bem, para que você possa fazer sempre, e cada vez com mais qualidade, com mais empenho. Irmãos, todos nós temos alguma coisa assim, principalmente quando nós fazemos alguma coisa que de alguma forma nos gera alguma satisfação. Pregar para mim é uma satisfação. Eu não fico triste porque eu vou ter que estudar para pregar, eu fico feliz, porque eu entendi que isso é o que Deus quer para mim. Assim como você tem que entender que aquilo que você faz com alegria, porque é aquilo que Deus te deu. A terceira lição, a terceira aplicação que eu quero fazer, é que esses dons são muitos e são variados, de maneira, irmãos, que não existe base para nos compararmos e não existe base para nos medir. E eu volto a repetir a minha fala de alguns momentos atrás. Aqui nós não estamos competindo. Ninguém compete aqui para ver quem é o melhor. Quem consegue mais, quem canta mais bonito, quem toca melhor, quem fala melhor. A gente não está competindo. A gente está junto. Aqui nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo. E a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar daqui a pouco, mostra isso. Nós somos o corpo de Cristo. Não há, portanto, competição. E a quarta e última lição, sem querer ser exaustivo, teria muitas outras a dizer, mas é que a variedade de dons está enraizada, meus irmãos, na nossa união com Cristo. E, por consequência, em nossa união com os demais irmãos, que também estão ligados ao Senhor Jesus Cristo. Esses dons, meus irmãos, são para que a gente esteja mais perto. Esses dons são para que nós possamos ter uma comunhão maior. Esses dons são para que as pessoas, ao verem a igreja, possam ver que aqui há uma igreja que ama uns aos outros e que aprendeu e aprende todos os dias a como ser uma igreja mais amorosa, mais calorosa, mais receptiva para a honra e glória do Senhor. Portanto, irmãos, eu concluo minha fala dizendo o seguinte: que possamos sair daqui hoje com uma compreensão renovada do nosso papel no corpo de Cristo. Mas não só uma concepção renovada, mas que nós saímos daqui com um compromisso de viver de acordo com a vontade de Deus. Que cada um de nós possa usar o dom que Deus te concedeu para edificar a igreja de Cristo Jesus. E que ao final disso, a gente olhe e diga assim: que toda a honra, que toda a glória sejam dadas ao Senhor, a Ele, pois, eternamente. Amém.